Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou o Bruno Oliveira. Hoje é dia 5 de junho de 2025, quinta-feira. Vamos falar muito sobre o Fluminense, vamos falar sobre patrocínio que o Fluminense vai receber do governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o novo estúdio da Flu TV inaugurado no Maracanã. Fluminense desistindo da contratação de um provável reforço, uma busca por uma nova posição que não vinha sendo comentada para reforçar o time do Fluminense. Vamos falar também sobre Lescano, vamos falar sobre renovação de uma das maiores joias que temos na nossa base e muito mais. Então, fica com a gente aí no vídeo até o final, não saia, fique até o final aí para até ajudar a gente também aqui dando seus comentários, suas opiniões e vamos nessa. Voltamos em definitivo aqui para mais um vídeo nessa linda quinta-feira de sol, né? Depois de uma semana aí, com um tempo meio esquisito, bastante frio. Carioca não gosta de frio, não adianta. Então vamos lá, vamos falar de Fluminense, mas antes disso, pedir para os amigos deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar as notificações e considere também virar membro aí do nosso canal para dar uma força, né? Fazer parte lá do nosso grupo de WhatsApp. Menos de R$ 5 aí por mês você pode ajudar a gente pra caramba, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre o novo estúdio da Flu TV, né? Inaugurado ontem lá no Maracanã, contou com a presença do presidente Mário Bittencourt e foi totalmente reformulada essa Flu TV, né? Que inclusive vão contar com novos quadros, novos participantes, nova dinâmica e até com contratação de influenciadores tricolores, né? Aí é uma dúvida que eu deixo para os amigos, uma pergunta que eu deixo para os amigos. Quem vocês acham que seriam os melhores nomes de influenciadores para representar o Fluminense nessa nova Flu TV aí? Deixa nos comentários, tenho curiosidade para saber isso aí dos amigos, beleza? Vamos falar agora sobre um patrocínio vindo do governo do Rio de Janeiro, que vai abranger não somente o Fluminense, mas também o Flamengo e o Botafogo, para a divulgação da marca do Rio de Janeiro através das casas, né, dos times do Rio de Janeiro lá nos Estados Unidos. No caso, a Casa Fluminense vai receber um aporte de R$ 1 milhão do governo para ajudar nessa divulgação, inclusive, do turismo do Rio de Janeiro, né, visando aí o mercado internacional. O mais curioso disso que o Fluminense ele não vai receber esse dinheiro no CNPJ do Fluminense, né? Isso é uma curiosidade. O Fluminense ele vai receber essa verba de R$ 1 milhão através do CNPJ de um projeto chamado Craque do Amanhã. Inclusive tem Paulo Henrique Ganso como um dos seus padrinhos, né? Tem outros também, ex-jogadores como Ibson, Wagner Love, né? Então, o Fluminense tendo aí essa quantia para ajudar na Casa Fluminense lá nos Estados Unidos, beleza? Vamos falar agora sobre a desistência oficial do Fluminense em Nico Lopes, atacante uruguai que joga lá no Nacional do Uruguai. O Fluminense desistiu oficialmente, mesmo após a sinalização positiva do staff do jogador, né? E aí o Fluminense internamente decidiu não fazer proposta ao clube uruguaio. Pode ser que isso tenha muito a ver também sobre aquela declaração do presidente do Nacional, né, falando que botando o Fluminense como caloteiro, como mal pagador, sendo que o próprio Fluminense já se posicionou, falando que não tem nada em aberto sobre a compra de jogadores uruguaios, lembrando que vários jogadores uruguaios estão no Fluminense e têm passado pelo Fluminense nos últimos anos, mas o clube desiste oficialmente de Nico Lopes. Isso aí talvez até para alegria de grande parte da torcida tricolor, né? Porque muita gente estava com uma rejeição com relação a esse nome, jogador de 31 anos que foi muito conhecido no Brasil através da sua passagem pelo Internacional de Porto Alegre. Beleza? Falando em reforço, quero falar que o Fluminense quer um zagueiro, né? O ataque ele continua sendo a prioridade, não necessariamente será um centroavante, pode ser um atacante que faça mais de uma posição. O Renato Gaúcho já vem falando em várias coletivas que a prioridade dele
é aquele jogador que faz o X1, que ele sempre toca nesse assunto, que ele diz que só tem o Keno. Então, essa é uma prioridade do Fluminense, talvez a prioridade máxima, né? Só que agora o Fluminense identificou também a necessidade de um zagueiro canhoto para disputar ali a posição com o frente, né? Lembrando que ele é o único zagueiro canhoto do elenco. A gente tem o Thiago Silva, temos o Thiago Santos, que joga ali pela esquerda, temos o Ignacio, temos o Manuel. Então, a ideia é que venha esse zagueiro canhoto para disputar ali a titularidade com o Freitas, que para mim é um grande erro, tá? Porque se você já tem o Freitas e você quer um zagueiro ali, você tem que contratar então um zagueiro para ser titular. Então, contrata um zagueiro absoluto para ser titular ao lado do Thiago Silva e você deixa o Freitas na reserva. Porque se você identifica que precisa desse concorrente para o Freitas, é sinal de que você não tem essa confiança 100% no jogador para que seja o dono da posição, né? E aí entra naquilo que a gente sempre traz aqui. Para que contratar jogadores para brigar pela posição e não para contratar titulares absolutos, né? E aí, nesse processo, o Fluminense vai sempre contratando jogadores para o banco de reserva. Então, e o nosso time titular fica sempre com pouquíssimas mudanças, né? Vamos falar agora, galera, sobre Lescano. Rubem Lescano, jogador paraguaio de 21 anos, que tem muito poucas oportunidades no Fluminense, tem 10 aparições apenas aqui, 2 jogos como titular. E o Lescano ele foi convocado pelo técnico Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, para mais um jogo das eliminatórias, né? E aí, por que eu estou falando sobre o Lescano? Porque é um jogador que muita gente bota muita fé nele, muito tricolor bota fé nele, devido ao status que ele tem lá no Paraguai. Foi o melhor jogador do futebol paraguaio, jogando pelo Libertad, antes do Fluminense. E aí, o jornalista Vitor Sostoa, né, paraguaio, ele fala sobre o Lescano, do porquê da convocação dele, e eu vou trazer para os amigos aqui, caso vocês não tenham visto. Abre parênteses aí para o Vitor Sostoa. É um jogador muito bem avaliado no nosso país. Acreditamos que será um dos atletas que formará a renovação da seleção e que está sendo convocado como opção para ir ganhando experiência. Foi determinante no ano passado para o Libertad e o time sentiu muito a sua saída. Aí ele continua aqui. Ele é um jogador muito versátil da metade para frente do campo, onde joga nas pontas pelos dois lados, rendendo melhor pelo lado direito. Joga como um segundo meia ou segundo atacante, mas também como armador. É inteligente para jogar atrás dos volantes, tem boa condução de bola, jogo associativo e desequilibra no X1. Esse é como o Lescano é enxergado ali, né, visto pela imprensa paraguaia, pelos jornalistas paraguaios. Então é um jogador que eles botam muita fé, só que ainda não conseguiu conquistar a confiança ali do Renato Gaúcho, né? Então, quero pedir para os amigos deixar nos comentários o que vocês acham sobre Lescano, se ele poderia estar tendo mais oportunidade no Fluminense. Lembrando que hoje ele está atrás ali do Ganso, está atrás do Nonato, está atrás do Lima. Então, podemos dizer que o Lescano é a quarta opção ali para aquela posição do jogador armador, né? Aqui, todas as vezes que ele jogou como esse meio-campista armador. E o jornalista ali descrevendo que o Lescano poderia jogar em todas as posições do meio para frente, beleza? Eu, particularmente, daria a oportunidade para o Lescano. Eu acho que é um nome que a gente poderia trabalhar já pensando no futuro. E eu acho que é um jogador que tem muita qualidade e poderia ter, sim, mais oportunidades aqui no Fluminense, porque deixando no banco o jogador não vai desenvolver, né? A gente nunca vai conseguir ver se o jogador vai desempenhar o seu total potencial, né, estando no banco de reserva. Principalmente, não é nem só estando no banco de reserva, é sem ter a mínima oportunidade aqui. Então, talvez seja algo para a gente refletir aí sobre essa situação do Lescano, beleza? Vamos fechar o vídeo falando sobre uma renovação de contrato muito comemorada no Fluminense, né, de uma das maiores joias que a gente tem nas nossas categorias de base hoje. Trata-se de Wesley Natan, jogador de 16 anos, meus amigos. Eu nem sei se ele tem 16 ou se ele já fez 17, mas até alguns poucos meses atrás ele ainda tinha 16. Eu vou até dar uma conferida aqui para ver quantos anos tem Wesley Natan, para não trazer
informação errada aqui, né? Porque aí não dá certo. Olha lá, ó. 17 anos, meus amigos. Ele fez aniversário em abril, 18 de abril, há 2 meses, menos de 2 meses atrás, né? Então, um jogador de apenas 17 anos. Ele, o Wesley Nathan, para quem não lembra, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil pelo Sub-17, né? Aquela geração da Esquadria 07. Ele jogava pelo lado esquerdo, no mesmo time que tinha o Isaac, jogava pelo meio, e o Riquelme Felipe jogando pela direita. O Wesley Nathan fez gol na final contra o Palmeiras, do Campeonato Brasileiro. Um jogador muito promissor mesmo. O Wesley, ele acertou, o Fluminense acertou a renovação com o Wesley até maio de 2028. Lembrando que o jogador é cria do futsal do Fluminense, chegou aqui em 2017, quando ele só tinha 8 anos, né? Ou seja, o jogador já está aí há 8 anos, 8 temporadas no Fluminense, e foi o primeiro da geração 2008 a estrear no Fluminense e o terceiro mais jovem da história do clube. Lembrando que o Wesley Nathan jogou a Copinha desse ano de 2025, mesmo num campeonato onde são jogadores até sub-20, e o Wesley Nathan com 16 anos jogou, inclusive foi titular na última partida onde a gente foi eliminado pelo São Paulo. Foi apontado, inclusive, pelo jornal AS da Espanha como um dos maiores talentos da Copinha, né? E, como eu falei para vocês, foi campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro do ano passado, Sub-17, foi campeão do Sul-Americano Sub-17 também pela seleção brasileira, campeão de maneira invicta, fez uma boa competição, né? E aí, abre aspas para o Wesley Nathan. Muito feliz, é mais um sonho realizado. Devo muito ao Fluminense, sou muito grato e espero continuar firme e forte nessa caminhada com a minha família. Então, meus amigos, o que vocês acharam? Vocês conhecem o Wesley Nathan? Se vocês não conhecem, vou já deixar essa dica. Acompanhem esse garoto, tá? Inclusive, ele fez o gol, por exemplo, da vitória contra o São Paulo anteontem, né? Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Um bonito gol de perna direita. É um jogador que joga aberto lá pela esquerda. Então, acompanhem esse garoto, porque o futuro do Fluminense passa por eles. Passa pelo Wesley Nathan, passa pelo Naran Lucas, passa pelo Jean Carlos, passa por vários jogadores dessa geração sub-17 e sub-16, sub-15, né? E é questão de tempo, daqui a 2, 3 anos, ou talvez até 1 ano, a gente vai estar ouvindo muito falar desses garotos, quem sabe até fazendo parte do elenco profissional. Ele que já teve oportunidade num dos jogos da Sul-Americana, onde o Renato decidiu poupar, e hoje integra o Sub-20, mesmo com idade para estar no Sub-17, beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem, saudações colores. Amanhã estaremos de volta para mais um vídeo aqui trazendo tudo sobre o Fluminense, beleza? Valeu!